estariam fazendo. Então, nesse caso, nós temos uma criança, aí na faixa etária escolar, ela apareceu com essa lesão, que é uma lesão ulcerada. Vocês vão reparar que aqui acima ela tem duas lesões que são endurecidas quando a gente faz a palpação, não tem tanto eritema ao redor, longe da lesão, essa área em volta da lesão não está quente. Essa criança, em geral, ela chega já tendo feito algum antibiótico, em geral cefalexina, e a mãe diz que usou o antibiótico e praticamente a lesão não teve alteração. Ela, em geral, não reclama tanto de dor, não tem febre, está em bom estado geral. Então, se vocês recebem uma criança como essa, vocês pensariam em alguma coisa? A gente colocou aqui as opções, a gente sabe que não dá para ter tanta interação, mas para vocês pensarem junto com a gente. Então, vocês pensariam que isso é uma infecção bacteriana e vocês trocariam o antibiótico? Então, nesse caso, se ela fez cefalexina, vocês trocariam para outro tipo de antibiótico? Ou para sulfa, ou para amoxicilina com clavulanato? Vocês pensariam que é uma infecção bacteriana, sim, mas internariam por não ter tido uma melhora com o antibiótico oral? Vocês pensariam em outras infecções de outras etiologias e manteriam com tratamento ambulatorial? Vocês encaminhariam para o dermatologista ou para o pediatra inimigo ou nenhuma das acima? O que vocês fariam? Eu gostei de pediatra inimigo. Já teve gente que acertou, hein? Já teve gente que acertou o diagnóstico, hein? Eu já estou vendo aí Teve gente mandando que acertou, eu não estava vendo. Que bom, fico feliz. Mas olha, pensem bem. Parabéns, mas eu quero que os colegas pensem. O que vocês fariam? Porque isso é o nosso dia a dia, gente. A gente só recebe isso. É verdade. Não é? E às vezes ficam até internadas. Tem crianças que estão, às vezes, até internadas. Essa úlcera é até relativamente pequena, mas às vezes são úlceras grandes. Maiores, Maiores. Vocês veem que o fundo não é um fundo carne viva, é um fundo mais cheio de secreção. Estão pensando aí? Pensaram? Vai lá, Juju, vamos embora. Então, nesse caso, é uma infecção sim, mas de outra etiologia que não bacteriana. É uma infecção fúngica e que dá para perfeitamente a gente fazer o tratamento ambulatorial. Então, o diagnóstico é esporotricose, né, que é uma infecção relativamente comum, né, a gente acaba pegando até paciente de consultório mesmo. Então, lembrado que a Ana falou do aspecto da úlcera, repara que não tem aquele eritema em volta, calor de infecção bacteriana. Geralmente tem essas nodulações que fazem o trajeto linear. Essa paciente que tem essa lesão na mão, né, que é bastante comum pela manipulação com gato, mas pode ser cachorro também, então pessoas que trabalham em pet shop, veterinários, e criança também, é importante para a pediatria, porque criança vai manipular o animal e pode contrair a esporotricose. Nós tivemos uma família lá no PPMG, Eliane com certeza vai lembrar desse caso, que era a mãe, verdade. o pai, o bebê e o irmãozinho de 3 anos. Então, a família inteira tinha lesão de esporotricose. Vocês querem complementar, Eliane? Eliane, você bem passava antibiótico nesse dedão aí, né, minha filha? Se você não soubesse da epidemiologia, né? Mas a gente precisa conversar, né? Isso que eu falo. Mas a gente observa o seguinte: a gente tem, Ju, se você puder mostrar, a gente tem essa lesão ulcerada, né? Isso é uma lesão profunda, né? Depois a gente até vai tocar em alguns diagnósticos diferenciais. Tem esse fundo sujo, mas o pediatra que está acostumado a ver infecções bacterianas, ele sabe que a borda da lesão fica muito mais eritematosa, fica muito mais. O paciente vai reclamar de dor, no caso de ser bacteriano. Então, na verdade, eu acho que no primeiro momento você prescrever um antibiótico, eu acho que é assim mesmo. Você está lá na ponta, é a primeira vez, enfim. Mas se o mesmo paciente volta e você olha, nossa, não mudou nada, e vê que não tem sinais flogísticos, como já foi falado anteriormente, nada assim muito exuberante, a gente já tem que ficar a pulga atrás da orelha e achar que tem alguma outra coisa. A gente tem a foto no lado dessa pessoa mais morena, porque eu não estou sem o mouse. A gente também viu uma lesão ulcerada com crosta, né? E a gente vê esses vários nódulos, né? Que é o trato linfático, né? Dessa região. E aqui no braço está muito mais típico, né? Esse trajeto que ele faz, né? Que essa é a linfocutânea. Essa é uma
uma das apresentações. E Então, esses linfáticos exuberantes, né, Eliane? Isso é que fala a favor da esporotricose, exatamente. né? Essa adenopatia Exatamente. satélite, às vezes no rosto da criança, em alguns locais onde o gato arranhou, né? É muito comum a gente ver isso, né? E é Sim. como você Drena, né? falou, imagina uma A lesão gente, dessa imensa, como é que não está doendo, não está dolorida, não está... exatamente. Acho que essas coisas têm que nos chamar a atenção. Vocês conseguem ver a setinha do mouse, não? Sim, muito bem. Consegue? Ah, então ótimo. Então vamos E passar. aí tem outra forma, né? Aí para vocês relembrarem, né? Que são 3 tipos de apresentação habitualmente. Então, a primeira é a cutânea fixa, que é a da face. Então, você só vê uma lesão ulcerada ali, você pode observar que não tem trajeto linfático, né? Não, ou não. Daí a outra já, a B e a C, é linfocutânea, tem a úlcera e o trajeto. Na face vocês podem observar bem vários nódulos, né? E muitas vezes, se demora muito tempo, esses nódulos também podem abscedar, podem drenar. E tem a mucosa, né? Que no caso aqui foi ocular, né? Queria falar um detalhe, essa história epidemiológica, às vezes a gente vai pesquisar e às vezes a gente não encontra. Então, o importante é perguntar muito. Eu me lembro de uma criança que nós atendemos, era uma menina, também na face, ela teve linfocutânea, e eu perguntei várias vezes, não, não temos gato, não tem gato. Não sei. Aí eu perguntei assim, mas o que que você faz? O que que você ajuda? E perguntei de areia, ela falou assim, sabe o que eu faço? Estou ajudando meu pai a construir a casa, e aí eu peneiro a areia. Então, provavelmente, o gato foi, ficou na areia, que eles defecam na areia, contaminou a areia. No ato de peneirar, provavelmente ela tinha alguma ou lesão picada de inseto, alguma porta de entrada, e aí entrou. Então, a gente assim tem que buscar muito, sempre perguntar muito. Em muitas patologias cutâneas, a gente tem que perguntar 1, 2, 3, 4, que não é só da dermato, né? Eu acho que na clínica a gente também tem essa vivência. Nesse caso, para mim, foi Lembrar uma da escola essa epidemia, né, criança. Eliane? Lembrar dessa epidemia que nós temos de esporotricose no Rio de Sim, Janeiro, verdade. que começou por aqui, que está no Brasil inteiro, mas aqui, especialmente no Sim. Rio, o número de casos está imenso, né? É Então, verdade. é igual você pensar em Covid. Hoje em dia você tem cabeça de Covid. Qualquer coisa esquisita você já pensa em Covid. Não é Pois é, verdade? mas por isso que a gente está fazendo essa live diferente, porque olha só, nem tudo vai ser Covid nessa vida, né? A gente tem que lembrar que até então nós tínhamos várias outras coisas, mas eu acho que tem que manter a mente aberta, porque nunca se sabe. Não é? E agora vamos falar sobre Você vai falar sobre o o tratamento, amiga. Já que você está comendo tratamento. bem, Então vai vamos lá. lá. Então, Vamos defender a nossa causa. a primeira coisa que eu queria dizer, bom, isso é uma doença fúngica, né? É uma inoculação que pode ser traumática, no caso do gato, ou também pode ser dessa outra forma que eu citei para vocês, lembrar que as crianças brincam, jogam futebol, fazem os meninos jogam futebol, as meninas também hoje em dia, então estou sendo preconceituosa, enfim. Então podem ter trauma e o ambiente está contaminado. O agente etiológico é o esporotrix, que todo mundo sabe, e aí a gente colocou até assim de uma forma que talvez chame a atenção de todos, mas a gente quis lembrar de novo do iodeto de potássio. Então, antes de surgir o itraconazol, que hoje em dia é o que é mais falado, nós sempre usamos a solução saturada de iodeto de potássio com bastante sucesso. É óbvio que existem efeitos colaterais, como o itraconazol também tem efeitos colaterais. Então, a gente fez questão de lembrar disso, porque, inclusive neste momento, que além de toda a crise sanitária, a gente tem uma crise econômica, lembrar que a solução saturada é muito em conta e ela pode ser feita em farmácias de manipulação, né? E que aí a gente pode administrar, vai ter que acompanhar da mesma forma, e continuam se tendo bons resultados. Então, a gente pode começar uma gota 3 vezes ao dia, você vai aumentando vagarosamente, uma gota, vamos dizer, você faz 3 vezes ao dia, depois você começa 2, 1. Você vai aumentando, isso é um pouco da tolerância, porque tem pacientes com, sei lá, mesmo que pesem mais, que, sei lá, com 10 gotas não consegue tomar mais, que acaba tendo vômito e tudo. A gente pode até continuar persistindo, mas se o paciente passa mal,
Se tiver intolerância, você vai ter que usar vamos ter que optar por outra terapêutica. O itraconazol é bastante defendido. Lembrar que muitas vezes essas coisas antigas que não têm patente, aí também não existe o interesse de fazer um acompanhamento, de tentar acompanhar as duas drogas e ver se as duas teriam a mesma eficácia e cada uma vai ser usada no seu contexto, e isso não acontece, né? Então, a gente trouxe a solução saturada de iodeto de potássio para vocês não esquecerem que esse remédio existe. Eu me lembro que eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, o tratamento custava 10 vezes menos de iodeto de potássio que o itraconazol. Eu queria Alguém falar vai uma perguntar coisa. assim, e você faz em consultório privado? Eu faço em consultório privado, gente, pode ficar pasmo, eu faço. Até porque como é que crianças menores, é difícil você dar itraconazol, né? Porque ele só tem cápsula, não tem suspensão, então é uma coisa que complica a nossa vida, né? Nós pediatras que às vezes lidamos com crianças menores que podem apresentar essa infecção. As maiores já é mais tranquilo. Então, eu defendo o iodeto de potássio, acho que é uma droga interessante. Eu sei que ela tem um paladar ruim, né? Foi uma pergunta que fizeram agora, se a gente colocava a Eu saborização nunca na pedi para manipulação. saborizar, vou ficar devendo essa resposta e vou dar no site. Depois eu vejo para a Kátia como a gente pode fazer, mas eu tenho a impressão que o iodeto de potássio é muito difícil de você tirar. Você tem que açucarar, botar muito açúcar para você conseguir mascarar, porque tem eu sou do tempo que você tomava xarope de iodeto, né? Eu sou do tempo da infância e tem um gosto mais característico, né? Não era aquele gosto Meio da solução metálico. saturada. Mas ele Mas não você tem um problema. interfere, Eliane, assim, ele não interfere com a gordura, entendeu? Então pode ser misturado com mel, pode ser Isso, misturado com alguma coisa, porque são gotas, você pode misturar com alguma coisa, uma colher pequena e dar para a criança e é aquilo vai muito. verdade. Eu E nunca tem tive uma nenhuma coisa. criança que interrompeu o tratamento por causa do gosto. Engraçado, eu nunca tive. Não sei se Não, você já às teve. vezes. É porque, olha só, Ana, eu acho que depende muito de onde está trabalhando, né? É, Se você estiver na área da saúde pública, vai ser difícil, mas na área privada, sejamos honestos, que às vezes a gente tem essas questões, né? Mas é verdade. uma coisa Mas que ele você explica realçou bastante, muito bem é que né? isso deve ser dado depois da alimentação, para melhor absorção, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, pode dar com o alimento, vai ser absorvido e a gente vai conseguir. Mas o E você divide em itraconazol, 2 vezes, assim? sim, eu divido, até porque vai minimizar a intolerância, né? Eu acho que Isso. vai ser bem interessante isso, né? A gente tem que melhorar aí essa situação E sabe o da. que eu acho legal do iodeto? É que Ah, ele tem uma resposta rápida. O itraconazol, ele demora, ele tem um tempo de também entrega, acho. demora Eu, meses às vezes. E aí eu acho que do ponto de vista hepático, a tolerância, né, do itraconazol é muito pior. E já esse iodeto, você às vezes em 15 dias já começa a sumir quase praticamente a lesão, coisas até milagrosas. E no passado falava-se muito que ele atrapalhava o problema da tireoide, que ele dava tireoidite em criança, né? E a gente sabe que é um remédio que tem mais de 50 anos, e a gente não tem uma estatística, como você falou, um estudo entre traconazol e iodeto, comparando de que tem tanta incidência assim de tiroidite. E a gente, na você sabe, prática, né? Fala. você sabe que isso eu fui perguntar ao pessoal da endócrino lá do FRJ, uma vez eu fui no ambulatório e perguntei, olha só, vocês têm assim uma frequência grande, assim, um segmento, um grupo, que alguém disse assim, não, eu tratei com iodeto de potássio, uma esporotricose, e depois apareceu. Eu me lembro que a Isabel falou assim, nunca ouvi falar nisso, nunca. Quer dizer, eu não estou dizendo que não existem efeitos Então, colaterais, teve um qualquer trabalho em remédio tem. 1800 aí, quando saiu logo o traconazol, 20 anos atrás, e que fez essa alegação, e para adultos, eu acredito que traconazol, Pode ser, pode ser. mas para Os crianças artigos falam que para a faixa etária pediátrica tem baixa chance de efeito adverso, né? Talvez até Exatamente. menos do que o é a próprio litose traconazol. produtiva, né? Próprio do iodeto, né? Só isso, né? Isso, olha só, nós Tolerância vamos aí. ver aqui o slide seguinte, Passa aí, Juju. que a Passei. gente teve essa curiosidade de trazer para vocês autores brasileiros, né? Pessoal do Hospital Pedro Ernesto e pessoal de São Paulo,
né, trazendo aqui que é possível, que o iodeto de potássio é eficaz. E nesses 2 trabalhos é muito interessante. Um deles, eles só trataram um paciente com itraconazol e o resto todo foram, acho que, agora não estou me lembrando se foram 63 pacientes com iodeto de potássio e eles não tiveram absolutamente nada. É um trabalho retrospectivo com problemas, mas poderiam estar escrito: o paciente desapareceu, não tem o final, não tem a cura. E hospitais universitários, eles costumam assinalar bem esses detalhes. Então, a gente trouxe aqui para vocês esses 2 artigos, né, que eu acho que são interessantes, uma demonstração de que um é de 2011, eu acho que um é de 2011, eu acho que o outro é de 2012, eu não tenho certeza, do pessoal do Antônio Pedro. Do Antônio Pedro não, opa, do Pedro Ernesto, vamos confundir, tá bom? Então, assim, para mostrar que esse ainda é uma medicação que a gente pode usar e, obviamente, com o itraconazol. As pessoas podem escolher, desde que elas conheçam bem o manuseio da droga, não vai ter problema. E lembrar que é solução saturada. Isso. Manipulação chega para a gente, às vezes, e fala assim: ué, qual é a concentração? Gente, pelo amor de Deus, essa expressão é saturada em manipulação. O próprio farmacêutico sabe o que é saturar um produto, né? Quer dizer, isso é uma coisa química. Então, já sabe que essa farmácia que chegar para você, fizer uma pergunta dessa, é que a pessoa não sabe fazer o produto. Muda de farmácia, é isso mesmo. E, Ana, fala aí um pouco sobre os diagnósticos diferenciais aí para gente. Pois é o próximo slide, vamos lá. Olha essa úlcera, olha que úlcera diferente, tá vendo aí? Ela também tem esse fundo, mas ela tem uma moldura, ela tem uma borda importante, né? Chega a ser bem caprichosa, né? Então, também vai chegar para nós tomando antibiótico, também é assintomática, ela não tem nenhuma sintomatologia, não sente dor, não tem calor. Como é que pode uma úlcera desse tamanho aí você não sentir algum sinal flogístico? Isso aí é causado por um parasita, que é o mosquito flebótomo, que tem a leishmania. Então, a leishmaniose ainda nós temos no Rio de Janeiro, principalmente naquela região de início de serra ali, aquela região próxima da Baixada Fluminense, a gente ainda encontra alguns casos. Antigamente, quando houve formação dessas estradas que foram abertas, né, nessas regiões todas de mata, se via muito trabalhador tendo essa lesão. E, vez por outra, a gente tem o flebótomo, né, que é o mosquito que provoca essa picadura. Isso aí é um tratamento completamente diferente. Aqui é um diagnóstico, às vezes, difícil, porque se faz biópsia, geralmente, para diagnóstico diferencial, e, às vezes, o encontro da leishmania é complicado. Às vezes, a gente não encontra, né? E a sorologia também. A medicação é feita com a glucantime, que é um medicamento que não é muito comum, né? Estou vendo aqui uma colega falando que na região oceânica, que Niterói também tem, né, Luciana? Obrigada, Luciana, por nos ajudar. E da Fundação Oswaldo Cruz tem a medicação lá. Então, são casos especiais que têm que ser encaminhados, às vezes, até porque não é muito comum hoje em dia. Na década de 90 era muito comum você encontrar em qualquer posto de saúde a medicação. Hoje em dia, você tem que encaminhar para determinado serviço. E não é necessário internar para usar a medicação, tem toda uma especificidade. É só um diagnóstico diferencial, né? Uma lesão bem moldura, bem bonita. Vocês querem falar alguma Lembrar, coisa? né, Ana, que na leishmaniose a gente não vai ter aquele cordão tão bonito e tão exuberante como na Verdade. esporotricose. Em geral, Exatamente. na esporotricose a úlcera é um pouco mais discreta, não necessariamente, mas vai ter um cordão mais exuberante. E na leishmaniose, o que chama mais atenção é a úlcera e com esse aspecto da úlcera que a Ana comentou. É verdade que se você tem uma inflamação, você tem que ter uma adenopatia satélite, né? E ela chama atenção, tanto bacteriana quanto a fúngica, né? A esporotricose é exuberante, né? Aquela adenopatia linfangítica, né? E na leishmania você não vê isso. Isso é uma dica para a pessoa já mais ou menos saber e conduzir o diagnóstico e encaminhar para algum serviço que possa ter mais recursos para tratar, né? Mas É lá para isso? frente a gente vai falar de uma outro diagnóstico diferencial, aí a Ana lembra aí depois, a gente lembra, que vai estar mais na frente da nossa fala. Vamos lá, Senhora, vamos embora. Vamos lá para o próximo? vamos. Esse aqui é o dia a dia da pediatria, né? Eu acho que isso Esse tá aí é uma fácil. coisa que
vocês estão cansados de ver, mas muitas vezes as pessoas titubeiam em algumas imagens e ficam assim, com dúvidas, né? Então, a Primeiro é gente vê. corticoide, né, Eliane? Que eu só vejo gente passando corticoide, né? Já É, entra a eu acho gente que assim, quando você tem uma lesão, né, exulcerada, quer dizer que você vê, não parece ser uma coisa profunda como nas lesões anteriores, com essa crosta que a gente chama melicérica, que é crosta de cor de mel, você já tem que pensar em infecção bacteriana, né? E é comum isso acontecer periorificial. Muitas vezes as pessoas confundem com herpes ou confundem com tínia, cópia de infecção fúngica, mas é importante a gente olhar os detalhes, né? Nessa tem a primeira que é ao redor da boca, que a gente podia pensar realmente no herpes, mas não tem aquelas vesículas agrupadas, né? É uma lesão meio contínua. Quando você vê assim na parte mais superior ali, quase do lado do nariz, ainda na primeira foto acima, ela tem essa área assim mais exulcerada, na ponta do nariz também. Já no lado é aquela típica superior também, Ju, mostra ali. É típica queimadura de cigarro, que todo mundo fica perguntando. Essa e a de baixo lembram muito a imagem da queimadura de cigarro, né? Então, a mesma coisa, uma lesão meio arredondada, às vezes com esse aspecto arciforme, uma crosta melicérica, mas é óbvio que pode ter crosta hemática, porque a criança mete a unha, tem aquela, não é nem que doa, às vezes coça, porque está epitelizando, né? Porque muitas vezes o impetigo cura, aparece mais à frente, cura ou ele vai abrindo, né? Então, a gente, como eu falei, periorificiais ao redor da boca, aqui ao redor do nariz, aí as pessoas também ficam pensando em outras infecções fúngicas possíveis, né? E aqui abaixo da lesão da boca, você pode ver que ela é meio herciforme, parece meio circinada, então lembra até uma tínia, né? Lembra, mas olha as crostas são mais grosseiras, na tínia vocês vão ter oportunidade de ver, às vezes é escama, são umas crostinhas muito delicadas. Eu acho que isso, a semiologia, né, imagina, a dermato é muito descritiva, né? Assim que ela começou, com muita descrição. Então, a gente, dominando bem esses detalhes, a gente tende a acertar mais as patologias. Então, eu e outro imagino que todos já sabem o o que é, porque antibiótico, todo né, Eliane? pediatra sabe. Normalmente já vão logo passando amoxicilina com clavulanato para qualquer tipo de lesão cutânea, né? Na Eu verdade, acho que a gente precisa usar outro tipo de começar antibiótico, sempre né? com o que está indicado, geralmente é você usar, geralmente isso é produzido por estáfilo, né? Então, a principal droga, a primeira escolha é a nossa cefalexina cefalexina, que resolve, na maioria das pessoas, resolve muito bem, tá? Lembrar que muitas tem pessoas que você trata e no meio do tratamento aparece lesão nova. Então, não é aumentar o tempo, tem alguma coisa esquisita. Então, a gente tem que pensar, será que tem algum germe resistente? E aí a gente pode fazer suave nasal, né, e suave da lesão, para ver se essa pessoa tem um germe resistente, que geralmente é o MRSA, né? E aí fazer uma outra opção terapêutica, que habitualmente, num lugar onde você não possa fazer um antibiograma, uma cultura, você vai usar ou sulfamethoxazol com trimestoprim ou vai usar clindamicina, né? Mas isso a maioria, muitas, eu diria assim, que atualmente a comunitária está em torno de 25 a 30%, né? É o MRSA comunitário. O resto, a maioria responde bem à cefalexina. Isso são casos que a gente vê que você está no meio do tratamento e não está evoluindo bem. Tem alguma coisa esquisita. Lembrar também que não necessariamente, quando você tem um impetigo de repetição, a gente tem que pensar um pouco em possíveis causas. Não achar logo que esse paciente deve ser imunossuprimido, ele deve ter algum problema de imunidade. Não é isso. Então, muitas vezes, a criança transpira muito, faz milhária, coça, aí impetigo na lesão. Picada de inseto, que é uma coisa super comum no verão, que é uma lesão que a gente vê mais no verão, até porque as crianças ficam mais juntas, aí acaba contagiando mais. Então, picada de inseto, que também acontece no verão, mais no verão. A criança coça e aquilo faz uma infecção secundária, então é mais uma porta de entrada. Então,
E também, Não é assim, que a por gente exemplo, não... esse bebê pequeno, né? Vamos supor, o de baixo aqui. Muitas vezes ele tem uma inflamação, uma infecção respiratória, que ele é muito pequeno, então os seios da face ainda não estão ainda formados. Mas a criança parda, a criança de cima, tá certo que é só um impetigo simples. Às vezes ele tem um quadro de infecção respiratória alta. Então, às vezes, também tem que investigar se tem uma adenose, se ele é adenoidiano, né? Para esse bebê. Esse bebê aí que parece um herpes, ele é adenoidiano, quer dizer, então a secreção da adenoide, né, a saliva à noite queimou aquela pele, coçou o dedo sujo e inflamou. Então, também pesquisar um lado respiratório da criança, né? E aí, às vezes, a cefalexina, né, não pegou, e aí tem que ser tratado de acordo com a infecção respiratória e investigação também, né, Eliane? Não É, é, Juliane? Entendeu? na Sim. verdade, E assim, eu acho que vocês a história, quando a gente escolhe a história, a gente vê vários aspectos. Pode ser um paciente com rinite, que toda hora coça o nariz, toda hora mete a mão no nariz, e que aí vai acabar fazendo realmente uma lesão ali. E, com certeza, se o paciente tem dermatite atópica, ele vai ter 90% da população de povoamento de estáfilo, né, que é bastante comum, né? E vai ter dentro na habitual, tá me faltando a palavra. E como é que se diz? E, obviamente, pode ter uma parte desse, pode ter resistência, até porque ele vai ter mais estáfilo, acaba Aí usando mais sim, vezes aí antibiótico. quando você tem respiratório, aí está indicada a amoxicilina com clavulanato. Não a amoxicilina simples, com clavulanato. Uma coisa é Sim, que aí tratar. se ele tiver uma complicação, é verdade, que vai cobrir os dois. A gente tem sempre que pensar usar uma droga só, né? É, É exatamente. Tem verdade. muita gente que quer usar para impetigo a amoxicilina simples. E aí não vai ter uma boa resposta. Vai pegar a parte respiratória, mas não vai pegar bem a pele. Exatamente. Não é? E aí sim, e, amoxicilina com clavulanato. Né? e E que vocês tem pegam muito paciente usando neomicina? Pegamos. Sim, Até porque é receita muito. aberta, né? É receita aberta, né? E outra coisa, nada de associar dois antibióticos, um tópico e um sistêmico. Se você vai fazer o Para não aumentar a sistêmico, resistência. você aumenta a resistência. Tem 48% já de estudos provando que a associação dos dois acaba causando resistência antibiótica. Mas no caso desses infetivos mais exuberantes, é quase que mandatório usar sistêmico, não fazer tópico, não usar neomicina, não ficar usando outros antibióticos de segunda geração também, tópicos, sem procurar uma causa, sem saber, e não usar os dois. Quer dizer, o médico fica passando antibiótico oral, antibiótico tópico, quer dizer, os dois. Quer dizer, está tratando o quê? Tudo ao mesmo tempo? Não pode, é uma coisa só, né? Um Tem só, uma né? pergunta aqui que fala sobre doença de base, se a gente sempre faz SWAB. Depende, tá? Eu acho que quando você tem uma dermatite atópica grave, você acaba fazendo mais SWABs para tentar identificar o germe, porque eles, com muita frequência, como eles têm muito prurido, acabam infectando. Então, esse paciente, a gente faz mais. Mas, habitualmente, eu só Não. faço SWAB se eu vejo que no meio do meu tratamento, assim, está no 10º dia, e no 10º dia me aparece o paciente de novo com uma pústula. Ainda em vigência, então, Olha só, 24 horas miodermite de depois. repetição. Eu acho que tem Agora, umas se. indicações. Não é? Existe um paciente que está tendo uma repetição. Repetição por quê? Ele é anêmico, ele é atópico, ele tem uma infecção de vias aéreas superiores, ele tem uma bactéria de comunidade. Aí é indicação fazer SWAB, que SWAB, mesmo em serviço público, hospitalar, não é muito simples nem muito fácil. Então, a gente, às vezes, é um custo a mais por um erro de diagnóstico. Então, eu acho que uma boa anamnese, você consegue, como é que fala? Saber. Descontaminar o paciente como pirocina é indicativo nesses casos de infecção de repetição, mas aí procurar saber primeiro no SWAB se ele tem uma bactéria. A família inteira fica vendo o tempo todo fazendo impetigos, e aí a gente pode até pensar. Aí eu faço SWAB, mas fora isso, não, gente, pelo amor de Deus, né? Fizeram uma pergunta aqui sobre fazer descolonização, né? No caso aqui, né? Com medicamento antibiótico tópico, né? Eu não sei você, Eliane, eu tenho preferência pela mupirocina, sem conflito de interesse, porque é genérico. Mas eu acho que a gente tem que usar uma medicação específica para isso, mas não ficar o tempo todo usando descolonização, né? Eu acho que você não. Até porque hoje em dia estão começando, já tem trabalhos mostrando que está começando a ter germes resistentes a. Como é que se diz?
A mupirocina. Então, eu acho que a gente, assim, isso o pessoal da CCH, o pessoal da Infecto fala muito, a gente tem que ser muito criterioso usar medicação. Eu entendo que, às vezes, pessoas que trabalham na ponta, na periferia, vai prescrever o que tem ali, porque isso é uma confusão. Mas a gente tem que entender que uma coisa é você estar numa situação extrema, que você tem que tomar uma decisão. E aí pode não ser a melhor, mas é plenamente compreensível esse tipo de atitude. Mas eu acho que a gente tem que prezar pelo bom conhecimento e fazer as coisas mais adequadas, né? Não esquecer nunca de perguntar, mesmo na periferia, não tem condição de comprar? Vamos tentar, não pode ir na farmácia ali do lado, do bairro ao lado, enfim, na farmácia pública. Quer dizer, eu não digo agora que nós estamos num momento muito complexo, mas eu digo assim, habitualmente De uma maneira geral, né? a Juju, você gente sempre descoloniza. tem que tentar É usar isso. a droga correta, sempre. Exceto realmente em situações extremas que eu não posso esquecer, que eu também já trabalhei na ponta, e às vezes é muito complicado esse negócio dos tratamentos e o paciente não tem acesso às medicações. A gente sabe que isso é uma verdade. É Mas triste, mas a sulfa, acontece. ela responde muito bem. Sulfa é um remédio que, né, super tem na rede, né? Então a gente pode até tratar um paciente com sulfa, a gente sabe que pega bem. Mas se for Mas a estresse, gente tem que ter em mente que quanto mais a gente usa sulfa, mais os é, resistentes não vão responder a sulfa. Então, é uma confusão, gente. é uma confusão. Assim, o Juju, fala clássico você, é, nariz. tem impetigo, trata com cefalexina. Se for uma ou Isso. duas lesões pequenas, você pode até usar mupirocina. Mas se você começa a tratar, aí você cura da face, aparece no tronco. Cura do tronco, aparece na perna. Já vi, sempre me encaminho assim. Aí o que que eu faço? Dou um remédio oral e Claro. pronto. Não fiz Não, nenhuma mágica, apenas fiz o que deveria ter sido É, feito, porque não está eu acho controlando o que tópico. isso que a Eliane falou, né, da questão do tópico, tem que ter critério para prescrever o tópico. Então, lesão pequena, localizada, que não tem acometimento de tecido subjacente. Então, assim, se já tem celulite, claro que não vai ter indicação de fazer o tópico. E a Ana Claro. falou muito bem, não associar. Então, se você já está fazendo, se tem indicação de oral, não há necessidade de associar o oral com o tópico, porque a gente aumenta o risco de resistência nesses casos. Então, se tem indicação de fazer oral, não vai fazer o tópico. E o tópico, como a Eliane falou, tem que ter critério para indicar o tópico. A gente não vai fazer o tópico para todo e a mundo. gente quer ver uma coisa que não pode esquecer? Não estou falando da mupirocina em si, mas é um medicamento que nós estamos citando. 20% do corpo, se tiver comprometido, qualquer doença, não adianta você ficar fazendo tópico, entendeu? Porque você vai acabar fazendo uma absorção. Especialmente certos medicamentos, eles dão efeitos colaterais sistêmicos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, Ju, eu queria saber de você, que fizeram essa pergunta, mas você vai responder para a gente. Como é que você está fazendo a descolonização nasal? Qual é o protocolo que você tem já estabelecido aí? Que você. Então, isso já mudou bastante, né? Isso. Antigamente era narina, umbigo, axila, virilha, fazia todas as regiões. Mas agora, o que tem sido mais indicado, não sei se a Eliane também faz dessa maneira, acredito, é nas narinas, 2 vezes ao dia, de 5 a 7 dias, e usar o clorexidine no banho no período que estiver usando a mupirocina. Isso, inclusive lavando os cabelos. Isso. Não, eu só Lavar queria os que você cabelos. respondesse, porque tá eu e Eliane só falando aqui, entendeu? Como é que é? Eu não virei no Você vai moderador ser aí. o voto de Minerva, Ju. Mas acho que isso é unanimidade, né? Tem gente que faz 5 Sim, sim, dias, sim. 7 dias, mas acho que Eu é uma geralmente faço 5 unanimidade. dias. Geralmente faço Agora, 5 dias. quando você tem uma família inteira que está todo mundo toda hora fazendo uma infecção bacteriana, eu descolonizo a família também. Vocês também Eu descolonizam? dependendo. Sim, Se eu sim, puder pedir o suave, eu Ah, peço não. suave. Eu sim. estou dizendo Numa na Se eu puder, porque tem lugar impossibilidade. que não dá para pedir. A gente está Eu estou falando falando de na a vida como ela é. impossibilidade. Na impossibilidade, no caso de serviço público, muitas vezes é difícil, É aí eu verdade. peço aí eu Eu faço. tenho Eu um tenho, viés, né? Porque a gente é, trabalha em hospital universitário, não vale. é, Eu acho que tem mais é. recurso, isso não é cruel Mas a os gente tem demais. muitos colegas aqui que são Vamos de posto passar de para o saúde próximo? né, que estão com Vamos. dificuldade, né? Então vamos. Então, Aqui é um essas quadro parecido, né, com o anterior, mas mas a muito gente nota que aqui já tem, né, um quadro pior. Quer falar, Ana? tudo, né, Juliana? Olha só, já compromete a derme, né? Então não é superficial, vai deixar cicatriz, já vai começar a causar graves problemas. Olha o alho vermelho em volta. Isso já é uma infecção bacteriana que já é o ectima.
é uma lesão, é uma piodermite, é uma infecção bacteriana mais profunda. Aqui não adianta usar pomada, aqui tem que se usar sistêmico, aqui tem que usar cefalexina sistêmica, tem que usar oral. Aliás, não existe cefalexina tópica. Tem que usar cefalexina, entendeu? Olha só a inflamação, olha a crosta, não é uma crosta melicélica que nem a Eliane lembrou, já é uma infecção. E como a Eliane também já tinha falado, a grande maioria no Brasil é causado por insetos, picadura de insetos. Então, de uma maneira geral, é carrapato, é inseto, então o indivíduo coça, aquela infecção ela progride, muitas vezes estáfilo, e provoca essa destruição total aí. Aí é indicativo de você fazer o antibiótico sistêmico. Já tem mais eritema aqui também, né, em volta da lesão, provavelmente vai estar quente, já tem um sinal flogístico mais exuberante nesse caso. Se você olhar uma imagem aí central, tem até uma bolha purulenta aqui, ó, se rompendo. Tem, exatamente. Não é? Lembrar também que essas lesões também podem ser causadas por estreptococos, tá? Também. A Ana já falou, vai responder bem a cefalexina também, né? E essa, quando ela é única, porque você pode ter uma ectima única, né? Que aqui nós temos muitas, né? Várias lesões. Lembrar que também pode ser um diagnóstico diferencial da esporotricose lá na frente, só para a gente que eu falei, a gente vai falar lá atrás. Era isso que eu queria lembrar. Uma lesão dessa, com esse halo vermelho, com essa base vermelha, claro. Ela está doendo, ela está ardendo, ela está quente. O paciente reclama, né? O paciente não vai estar aqui. Logístico. Ela fala, está doendo demais, está latejando, está me doendo demais. E outra coisa também, a história epidemiológica, abrupta. Então, uma coisa de menos de uma semana, estava com uma feridinha, que aí isso evoluiu rápido e que está ficando grande, que está formando pus e formando bolha, diferente da esporotricose. A esporotricose é insidiosa, ela vai aumentando, ela vai formando aquela úlcera. É mais lenta, bem mais lenta. Bem mais lenta. Muitas vezes a criança tem até febre. Tem pacientes aí que têm até febre, né? E o prurido, né? Normalmente isso foi depois de uma picada ou uma ferida, uma porta de entrada. Então, esse prurido causou essa inflamação. Pode passar, Juju. Vamos lá. Lá, a cabecinha. Também vamos lá. Também, né? Olha só, a gente olha assim, vê um monte de pus, né? E aí a gente faz o quê? Vamos dar antibiótico, né? Só que se vocês olharem com bastante destreza, bastante cuidado, tem uma placa que falta cabelo, a placa alopécica, importante. Essa figura do meio dá a sensação de que foi cortado o cabelo por causa da inflamação. São inflamações enormes e que nos chegam, muitas vezes estão internados em enfermarias e a criança está ótima. Imagina uma infecção dessa, bacteriana, importante, exuberante, e não tem comprometimento sistêmico. Quer dizer, a criança não tem febre, não tem dor, não tem nada, entendeu? Quer dizer, o que a gente está pensando? A gente já está pensando em fungo. Então, é o Querium celso. Normalmente, o fungo, você tem 3 tipos. Do próprio homem, antropofílico, do animal e do zoofílico e geofílico da terra. Então, geralmente são causados por fungos do animal, né? Zoofílicos, que é o Querium celso, que é uma doença muito exuberante. Isso aqui é um fungo. Isso não é para tratar com antibiótico. Essa figura da direita, que está se vendo essas crostas, no centro da lesão, a gente consegue ver cabelos que estão mais ou menos tonsurados, quer dizer, cortados, por causa da agressão. Você consegue mostrar, Ju? Ali no meio. Tá aí, isso aí, ó. Estão os cabelinhos. Tá vendo aí no centro da lesão? Então, esses cabelos tonsurados, eles foram causados, e eles são um diagnóstico diferencial com uma patologia chamada SUF abscedens diens, que é uma inflamação por estáfilo, que não é assim, não são nódulos. Então, isso é Querium celso, é uma infecção fúngica da família da Tinea capitis, quer dizer, é um processo inflamatório da Tinea, geralmente com micrópio cândido, geralmente animal que causou isso. E o tratamento... Geofílico também fica bem exuberante, geofílico. Fungo geofílico também, o da terra também, porque o nosso DNA, ele não se combina com esse DNA desse fungo, então ele faz uma reação inflamatória. E lembrar que fungo tem secreção purulenta também. As pessoas pensam que fungo não tem pus, mas tem. Então, ou é por
planta, por geofílico, ou é por animal. Então, é uma doença que você tem que tratar com antimicótico. E aí foi o que a gente fez aqui de novo, né, Juju? Então, pois Só para a é. gente lembrar. Então, infecção bacteriana. Então, você está num posto de saúde, você vai acabar passando um antibiótico. Mas passando a mão sobre a lesão, é como se fosse barba por fazer, que a gente chama isso de tonsuração. Então, passou a mão, sentiu que está com essa inflamação, não é dolorido, não é uma lesão que a criança não sente dor, é uma lesão fria. Muitas vezes tem adenopatia satélite. A criança tem constrangimento, mas não tem dor. Ela E quer se outra coisa, esconder. a maioria vem de boné, vem de chapeuzinho, vem de boné, escondendo a lesão. Assim, às vezes pega até no barbeiro, apesar de ser por tônsulos, vem de chapeuzinho de barbeiro. Quer dizer, como é que pode uma infecção bacteriana vir de chapeuzinho sem sentir dor? Que não queima, não arde, não sente incômodo, né? Então, internar. A maioria dos médicos internam a criança, porque é uma lesão tão exuberante que acha melhor deixar num hospital. E a gente, quando vai dar o parecer na enfermaria, a gente dá alta e já manda para casa com antimicótico sistêmico, né? Então, a infecção fúngica, né? E é claro que acaba caindo no dermatologista, que a gente acaba tendo que dar esse diagnóstico, né? Ou então, como diz a Eliane aí, para o pediatra inimigo, né? Eu não, quem falou pediatra inimigo foi você. Eu não, ou foi a Ju? Fui eu. Não. Pois o Ju Fui falou? eu. Vai lá. E tem Fui as eu. outras formas, né, Juliana? Mostra outra forma, que são já essas formas Então, de tonsuração, tá vendo? Uma placa faltando cabelo. Então, o tratamento aí é antifúngico. Eliane vai falar um pouco, né, Eliane? Mostra outra foto, Juliana. Isso, então olha só. Só para Vocês comparar, veem né? que é uma placa de alopécia, com pelos tonsurados, tem discreto eritema, a gente não tem infiltração. Aí aquilo que eu comentei, olha a bordinha como é delicada. Lembra do impetigo? Ela era bem grosseira. Essa é uma bordinha bem delicada, circinada, que é esse, como se fossem hemicírculos, né? Meio arciforme. E localizada no couro cabeludo, daí o nome CAPT, né? Óbvio que só a gente pode ter em outros Não, locais, mas esse uma tem essa colega, nomenclatura específica. Eliane, uma colega está mostrando aqui, antes de continuar, desculpe te interromper, é que muitas vezes aquelas crianças com Kerry Celso são drenadas, são feitos Acredito, é, acredito. e fazem culturas bacterianas que dão nada, quer dizer, não dão positivo, dão Claro, cruzado, né? se o meio não é Entendeu? específico, não vai crescer, porque tem a ver com o meio, né? Exatamente, Mas é por exatamente. isso que a gente está falando disso aqui hoje, para a gente relembrar essas coisas que não são tão complicadas, mas que são mais frequentes e importantes. meninas, só uma pausa. São 15 para as 7 já, tá? E Tá temos bom, que falar então sobre pode essas coisas, agilizar um pessoal. pouquinho. Vamos lá. então Então, vamos. o próximo. Na verdade, peraí, deixa eu só falar do tratamento. Olha lá, Isso, ele é o comparativo, próximo. né? Então, a gente colocou aqui para comparar Uma inflamatória, não a inflamatória. amarelada bem inflamatória e a outra bem discreta. Lembrar que número 1, número 2, número 3, número 4 é a griselfulvina, tá? Eu sei que está difícil de achar no mercado, mas lembrar que tem farmácias de manipulação que estão realizando a confecção dessa medicação. Tem até uma vantagem, porque não é o comprimido, pode ser em xarope, então isso é muito mais interessante. Então, E não que deixem sobe, de sobe usar, no mundo gordurosa. e É. obviamente, quando não tiver a terbinafina, lembrar que, como a Ana falou, nos antropofílicos, aí sim a primeira indicação é a terbinafina. Mas o que é importante guardar é o seguinte: tem tinea captis, vamos usar griselfulvina, 45 dias, oferecer depois da alimentação, uma alimentação gordurosa. Eu sempre falo assim, ó, depois do almoço pode tomar um Nescau com leite, porque às vezes a pessoa esquece disso. Eu falo, não pode ser lanchinho, tem que ser refeição mesmo, porque é da melhor absorção, até para poder curar direitinho. Então, esse é o tratamento que a gente faz e, na maioria das vezes, dá certo. Só estamos enfrentando esse revés agora de não achar a griselfulvina como nós achávamos facilmente. É, de novo, uma droga barata, uma droga que já foi descoberta há muito tempo, e aí isso realmente, nosso mercado tem esse problema grave, né? Some de vez em quando as medicações boas. Né? Ano Acho que passado aqui é não teve falta da importante. penicilina?
chamar a atenção que não é para fazer antifúngico tópico, né? São quadros diferentes e exuberantes, mas mesmo no quadro mais tranquilo, que seria a Tinea Capt, é indicação de tratamento oral. Não vai responder a tópico. Os não vai nem pânilos, shampoo, de uma maneira geral, unhas e cabelo não respondem a nada tópico. Unhas e cabelo geralmente tem que ser sistêmico. Bom, aí nós temos uma foto para lembrar da Tinea corporis, né? Vocês podem ver que naquele braço ali onde tem 2 lesões, parece até uma lesão de queimadura. Como eu havia falado, olha a bordinha da lesão, tem até umas crostinhas mínimas, tem descamação. Nessa pequenininha superior tem um lugar, tem 2 ou 3 crostinhas, né? Elas tendem à cura central, nessa aqui está mais inflamatória de baixo, Ju. Está mais inflamada, eritematosa nas bordas. Ela está tendendo à cura central, isso a gente observa. Quando é o antropofílico, muitas vezes você só vê essa borda circinada, quase não tem nada, porque o fungo antropofílico é aquele que é muito adaptado a gente. Então, ele faz muito menos reação inflamatória do que os outros. Então, a gente pode não perceber, então tem que estar atento, e é o que mais acomete pessoas com imunossupressão e tudo mais. Isso é bom as pessoas terem em mente. Também não é para passar pomada de cortisona, de Os antropofílicos. Entendeu? E aí o tratamento é o mesmo, você faz tratamento tópico se tiver 1 ou 2 lesões pequenas, mas observando, pedindo para voltar e ver se vai resolver. Senão, é melhor fazer tratamento oral. Vocês concordam? Muito bem. Sim. Nada de corticóide de fazer um tratamento... Lembrar de fazer, mesmo quando vai fazer tópico, fazer um tratamento de 30 dias, né? Não fazer uma semana e suspender. 30 dias, a nossa pele, a nossa epiderme, né? Até chegar lá na profundidade. Eu tinha Capt, esse aqui 45 é um quadro. dias. Tinha Capt no mínimo, que eu quero é um Celsius, às vezes até mais de 45 dias, até né? Até mais, exatamente. Sim. Quero, às vezes, muito mais. E aí a gente... Não, couro cabeludo mais do que 30, com certeza. Aí, Juju, parece tinha, né? Esse quadro... Exatamente. Então, esse quadro lembra o quadro anterior. Vocês podem notar que a borda dele também é uma borda mais viva do que o centro da lesão. Mas notem que não tem a descamação, as crostículas que a Eliane mostrou. E isso é muito frequente a gente receber esse tipo de paciente também fazendo antifúngico. Então, não é o dia a dia do pediatra, mas acontece. E é importante estar atento para não ficar passando antifúngico, trocar de antifúngico tópico para oral. Então, é um quadro que vai fazer diagnóstico diferencial com o anterior, ele chama granuloma anular. E no nosso meio, a gente precisa ter muita atenção, é um compromisso nosso como médico, independente da especialidade. Então, a gente pode até não saber tratar, mas saber que está esquisito e encaminhar. Eu sempre falo isso porque a gente não pode perder esse diagnóstico. Então, a Ana no início falou da esporotricose, que a gente não pode perder, e esse diagnóstico a gente também não pode perder, que é o diferencial dessa foto. Então, nessa foto, é um granuloma anular. Tá? Só que ele é muito importante porque ele faz diagnóstico diferencial com esse outro diagnóstico, que também tem a bordinha aqui mais proeminente, não tem a descamação que a Eliane mostrou da tínea, não vai ter aquelas crostículas. E aqui, se a gente quiser... É grosso, é grânulo, você palpa feito pode ser endurecido, mais elevado, diferente da tínea, que é uma lesão mais quase no nível da pele. Ela tem relevo, mas não tanto quanto esse. Então, aqui já é uma lesão mais granulomatosa. Então, né, numa situação dessa, né, o que poderia ajudar a gente seria, em criança difícil, mas o teste de sensibilidade poderia ajudar. O que é isso? É aquele teste que a gente faz para o algodão com éter ou com álcool, caso não tenha, o algodão seco, e a gente perguntar se o paciente está sentindo quente ou frio. Antes de furar o paciente com a agulha, lembra que a primeira sensibilidade que esse paciente, em geral, vai perder é a sensibilidade térmica e não a dolorosa. Então, primeiro vai perder a sensibilidade à temperatura e a dor é depois. Então, ele pode sentir a agulha e não sentir a temperatura. Lembrando que face, como tem muita inervação, às vezes o paciente responde certo apesar do diagnóstico. Então, acho que diante do que a gente já falou, vocês já imaginaram que isso aqui é uma hanseníase. Então, ter atenção a esse tipo de lesão e lembrar que a hanseníase, ela pode se apresentar de diversas formas. Então, a gente trouxe aqui algumas formas. Essa aqui, a primeira, para pediatra, é super importante,
porque faz diagnóstico diferencial com uma coisa que vocês pegam muito no consultório, que é a eczematite, né? A psoríase viscolor, que é o pano branco, também pode dar mancha hipocrômica. Então, esse paciente aqui, né, na primeira foto, ele tem uma mácula, essa lesão não tem relevo, é uma lesão plana, hipocrômica, uma lesão mais clara do que a cor da pele, e esse paciente vai ter uma perda da sensibilidade nessa região. A biópsia, às vezes, não é específica nesses casos, mas, na dúvida, encaminha para o dermatologista, tá? Aqui já é uma lesão maior também no membro, que, em geral, essas lesões têm perda de sensibilidade, perda de pelo. Então, uma lesão na perna, se é um homem que tem pelo, você repara que numa região vai ter menos pelo. Em geral, não tem suor também nesse local. Então, ter atenção a isso, tá? Por mais que a pessoa vai ficar na dúvida de como trata, encaminha para fechar esse diagnóstico para a gente não perder. Então, mostrar aqui, ó, nessa outra foto, também é uma lesão hipocrômica, mas tem a bordinha já mais eritematosa, mais viva. Nessa outra lesão na perna, uma placa eritematosa. Então, lembrar que essa doença é uma doença espectral, ela tem vários polos. Tem o polo que a gente chamaria de mais benigno, que seria o paucibacilar, que são essas fotos de cima que a gente está mostrando, e já o polo multibacilar, que já seriam as formas mais agressivas, a dimorfa, a virchoviana, então pode dar essas lesões maiores, infiltradas, muitas lesões, os rancenomas, que são essas lesões tipo nódulos mesmo, e nos Rio de Janeiro, nos dias de hoje, nós ainda pegamos pacientes desse jeito, né? Com perda de sobrancelha. Que são diagnosticados como urticária. Muita gente chega como se fosse uma urticária, que não desaparece, aquela lesão e que fala, eu estou tratando como uma urticária, estou tomando corticoide, doutor, não melhora, minha cara está toda inchada. É muito comum. Lembrar que a urticária tende a desaparecer, essas lesões são fixas. Então, o paciente continua, vai piorando, infiltração de lobo de orelha, da face. Você vê que o paciente tem uma transformação da face dele e a perda dos pelos. Então, ter atenção. Esse caso, né, do virchoviano que a gente está falando, é um caso que chama muito atenção, mas lembrar dessas formas mais brandas que a gente não pode perder. E, em geral, a gente tem que avaliar todas as pessoas dessa família. Lembrar que hanseníase, né, a gente aprende isso na faculdade, nem todo mundo que tem contato vai ter a doença. E tem que ser um contato íntimo e prolongado. Então, não é aquele médico que atender um paciente com hanseníase hoje, não é que ele vai ter. Então, precisa de um contato íntimo e prolongado. Nem todo mundo que convive na mesma casa vai ter. Trabalhei um bom tempo em posto de saúde e, às vezes, tinha histórico de marido e mulher morando na mesma casa. Um paciente tinha, outro não. Então, depende da resposta do paciente também. E lembrar... É comum. Hanseníase, tá? É doença comum, não é tão raro. É doença endêmica. E lembrar que quando você tem uma criança com hanseníase, é sinal que à volta dela tem muitos hansênicos importantes. Alguém passou para ela, exatamente. Alguém passou aquilo para ela. Todo mundo todo paciente, criança ou adulto, que a gente faça o diagnóstico de hanseníase, é importante uma anamnese e uma avaliação clínica dos familiares, dos contactantes. Então, vai todo mundo ser avaliado. Se tiver lesão, vai entrar em tratamento. E se não tiver lesão, a gente está ali, de qualquer maneira, acompanhando e não perdendo o diagnóstico. E esse tipo de caso que eu estou mostrando não é tão comum, mas como a gente está falando de criança, a hanseníase nodular infantil é uma lesão que geralmente é na face. Repara que é uma lesão até discreta, pequena, com essa bordinha mais elevada. Aqui, então, mais discreta ainda. Mas a gente pega a criança com esse diagnóstico também. Então, ter atenção, a gente não pode perder. E como a Eliane falou, ter atenção com as outras pessoas que estão convivendo, porque se a criança tem, ela teve contato com outra pessoa, que em geral é até do polo mais para multibacilar. Não, e uma coisa importante, muitas vezes essas crianças chegam usando pomadas de corticoide e a família diz assim, não está melhorando, doutor, estou passando uma pomadinha que o médico prescreveu e não está funcionando. Então, pensar que se um remédio não está funcionando, porque não é esse diagnóstico, né? Então, exatamente, é outra coisa, né? Tem que pensar que é outra doença. Então, qual é a doença? Se não conhece, então vale a pena encaminhar para o colega, né? Para fazer o diagnóstico, né? Já que é endêmico, né? Nós estamos endêmicos. Fala, Ju, continua, desculpa. Nada. Acho que de hanseníase
Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Aí tem os polos, o paucibacilar são 6 meses de tratamento, o multibacilar 1 ano de tratamento. A gente não é nem o objetivo ficar entrando nesse mérito, mas mais para porque chamar quem atenção. trata é posto de saúde, né? E é o dermato, né? Eu acho que é uma coisa bem específica. Eu já fiz diagnóstico em consultório, cartinha para o posto de saúde, para poder buscar. Independente do bairro do diagnóstico. É no posto de saúde que você nem tem como comprar. Quer dizer, o nosso objetivo aqui não é vocês ficarem desesperados, mas é lembrar que está aí, que existe e que a lesão é essa, não sabe o que é, melhor encaminhar. Melhor encaminhar para o colega e dizer, olha, eu não estou sabendo o que é isso, do que deixar para lá, porque é uma doença sem dor, sem prurido. Muitas vezes a criança não sabe que está sem sensibilidade, e ela está ali quietinha, e a mãe diz assim, doutora, já está um tempão isso aí, eu não sei o que é. Mas nem está me incomodando, porque ele não coça, não deve ser nada. E, no entanto, é uma hanseníase. E na casa dessa criança tem alguém doente lá, de contagioso, e que está transmitindo para alguém, né? E está transmitindo. Principalmente é comum não continuar com a sensibilidade, porque o resto da inervação compensa, né? Aquela perda que ele teve. Exatamente. Vamos lá? Bom, aqui também é um quadro que, para os dias de hoje, acho bem importante falar, né? Não é isso, nós estamos na fase de ter essa doença. Também. Nós estamos começando a ter essa doença. Acertaram aqui já o diagnóstico. O pessoal está muito sabido, hein? Estou gostando de ver. Tem gente aí bem sabido, que é pitiríase rosa de Guibert, que se fala Guibert, né? Está super comum, nós estamos vendo demais, é época do ano, essa época de inverno, de começo de inverno, outono, se vê, são várias causas, muitas vezes virais, o tratamento, se é assintomático, a maioria das vezes com essa coisa exuberante não tem prurido, principalmente na criança, não é para fazer nada, porém, agora com a Covid, começou-se a ver alguns pacientes que estão fazendo formas de pitiríase rósea muito ligadas ao Covid. Então, um paciente que chega para você é uma lesão em placa descamativa, com esse colarete central descamativo, ela tem uma lesão mãe, medalhão, que depois de alguns dias ela abre em forma de lesões que acompanham linhas da pele, como se fosse todo o tegumento, é bem eruptivo, o paciente não reclama de tanto prurido. Se vocês olharem a primeira lesão menorzinha aqui à direita, vocês vão ver na vitreopressão, vocês vão reparar que vai ter uma descamação, e o tratamento, de uma maneira geral, é assintomático, porque ela tem o curso da doença, depois de algumas semanas, a doença vai embora, desaparece, mas com a doença presente da pandemia, nós estamos obrigados agora a investigar a Covid, né? E aí a gente tem mais numa possibilidade diagnóstica, né? Uma diagnóstica. E muitas vezes a biópsia, que é feita em alguns pacientes, na Covid, eu vi uma aula de um colega patologista de São Paulo, ele se surpreendeu porque no local de encontrar patologia específica de pitiríase rósea de Guibert, ele encontrou aspectos de farmacodermia, símile, né? Né? Semelhante. Então, é só para a gente chamar a atenção da pitiríase rósea, não ficar apavorado com a pitiríase rósea. Mas pedir o PCR e pedir a sorologia, e, se possível, o colega que puder fazer biópsia seria importante. A Luciana colocou aqui um comentário, né, que os colegas que estão na linha de frente, na emergência pediátrica, ficar atentos a esse diagnóstico. Então, como a Ana falou, está no período de ter, e não necessariamente todo mundo que agora aparecer com essa lesão vai ter Covid. Mas acho que é importante até aquela orientação de que a gente, no mínimo, há um tempo atrás, né, a gente até estava comentando isso, você fica tranquilo, agora pelo menos afastar esse paciente para evitar que tenha contato, caso seja Covid, e pedir o exame, como a Ana falou, sendo possível, mas ter atenção para isso. E sabe uma coisa que no passado ele era ligado a sífilis, né? No passado ele foi ligado a sífilis, né? E depois se deixou de se falar. É um diagnóstico diferencial importante, né? É um diagnóstico diferencial importante. Eu acho que todo adolescente, todo adulto que você vê com pitiríase rósea, você tem que pedir a sorologia para sífilis, que eu acho VDRL, né? Porque é um diagnóstico, é uma patologia. Sífilis é fácil de tratar, sífilis continua acontecendo, isso não é uma doença que desapareceu, tem até aumentado. E tem muito caso, exatamente. É uma outra doença que não podemos deixar passar.
né? Se Exatamente, não for, não exatamente. foi. A pitiríase rosa, elas colocaram esse slide só para vocês verem que a disposição, se você dobrar o pescoço e fizer as linhas, as lesões ficam bem nesse desenho dessas mesmas linhas, ao longo das linhas, né? Por isso que a gente E o botou paciente de fototipo essa mais foto. alto também, para mostrar que a lesão fica mais escura, não fica tão Isso rosada como a mesmo. Está anterior. muito mais intensa, é verdade. Então, lembrar que você tem como diagnóstico diferencial aí a sífilis, que Que é nesse essa caso, daí. a maioria dos pacientes de pitiríase rosa não apresentam lesão na palma da mão. Isso vocês têm que guardar, né? Quem é palma e mão, a gente pensa em fármaco e sífilis. Mas tem o Parede de Covid, que Vieira, a né? Que gente vai tem descobrir o parede que de vai Vieira. acontecer. E nós, lá no FRJ, tivemos uma adolescente que a gente perseguiu incessantemente o diagnóstico de sífilis, até que a gente chegou à conclusão de que ela não tinha. Fez todos os exames possíveis. E, na verdade, fizemos até biópsia, porque estranhamos muito. Não deu fármaco e deu pitiríase rosa. Então, assim, eu acho que médico tem que ter a mente aberta, né? Ele tem que saber o algoritmo, saber idealizar e tal, mas pensa assim, olha, eu posso estar frente a uma pessoa que se comportou um pouco diferente do que o livro jura que é só daquele jeito. Todo mundo teve Normalmente, essa quando se tem vivência a com alguma sífilis, doença, então isso olha, é é importante. medicina. Medicina é bom por isso, porque nem sempre é o que parece. Temos que estar sempre pensando. É que eu queria falar, acrescentar que na sífilis a gente tem uma coisa chamada adenopatia. É um indivíduo que tem gânglios pelo corpo inteiro, uma doença É verdade. sistêmica, não é? Então, às vezes, eu tive uma menina que ela só tinha lesões na mão, colorete de Bier, lesões só na mão, mas ela tinha adenopatia. Não é satélite, adenopatia. E ela era uma pessoa que tinha uma vida sexual um pouco livre demais. Ela servia lá para a comunidade toda e ela tinha sífilis, ela tinha essas lesões. Então, a sífilis não é só uma lesão cutânea, ela tem um cortejo também. Ela é uma doença sistêmica e que vai tendo fase, a primeira primária, secundária e terciária. Então, a gente tem que pegar e lembrar dos nossos adolescentes, que com essa pandemia, as pessoas pensam que estão em quarentena, mas há os desvios de conduta. Muita gente está fugindo para poder ter vida sexual e nem sempre segue padrão de cuidados, né? Bom, essa Mariane, foto aí, eu você acho que adora todo usar. pediatra já viu, né? Eu acho que vocês, a maioria sabe manejar bem, então a gente vou falar rapidinho, né? Bem característico do recém-nascido, muitos têm essa crosta láctea, né? Que fica aderida ao couro cabeludo, mas também pode acometer a região ali, a região cervical, a região occipital. Temos que lembrar que isso não é um tratamento tranquilo, o ideal é você usar emolientes, sempre ensinar a mãe, que as mães ficam muito agoniadas, porque ficam pensando em sujeira, você diz, olha, fica calma, vamos passar um óleo, deixa umas horas ali, sei lá, 1 hora, meia hora, e aí depois lava com shampoo ceratolítico, que são aqueles que descamam, tipo, vou dar um exemplo, peritionato de zinco, e aos poucos isso vai melhorando, não é uma coisa que a gente precisa ficar muito agoniada, a gente tem que tranquilizar, dizer que isso é uma coisa frequente, né? Não é uma coisa rara, e não é desmistificar, né? Porque umas ficam muito preocupadas, né? Na verdade, mãe não quer bolinha nenhuma, né? Qualquer bolinha no bebê já é um grande problema. Mãe não gosta de bolinha. E na próxima, diagnóstico diferencial importante, então essa dermatite seborreica. Na próxima, o próximo slide. Também. Não, deixa eu ver o outro. Deixa eu mostrar aquele outro. Que é Põe a o forma mais anterior. da criança maior. As crostas já se Você evoluem, consegue né? voltar para trás, Ju? Esse. Não, o do meio. Esse. Mais um, esse. Só tem Esse. esse. Então, vocês veem que podem ser essas crostas graxentas, bem amareladas, super aderidas ao couro cabeludo, e em crianças maiores você já tem isso, e quando os dois são bebês, então é mais difícil, mas às vezes você começa a ver umas lesões assim. Em crianças maiores, pode ser eczema seborreico? Claro que pode. Mas aí você já fica com a pulga atrás da orelha pensando, será que esse paciente vai evoluir para uma psoríase? Será que isso é uma psoríase? A A gente observa, seboríase, vai né? Que tratar é a da mesma seboríase, né? forma e vai ver, porque nem tudo começa repentinamente, então as coisas vão gradativamente acontecendo. O próximo, Eu queria só falar uma coisa aqui, não muda não. vá.
esses quadros muito exuberantes de criança grande, de dermatite seborreica, aspecto que lembra placas de amianto, pseudotínea amianto, amiantácea, que é a seboríase, não pode esquecer de pedir HTLV1 1 e Ah, 2, sim, porque é um diagnóstico diferencial importante, é um vírus que às vezes a criança começa com essas dermatites seborreicas resistentes, é geralmente verdade. elas têm otorreia e rinorreia recorrente. Então, a dermatite infectiva, ela está aí para isso também. E um diagnóstico precoce é importante, não no caso aqui dos bebês, eu estou falando de uma Claro. maneira geral, né, Eliane? Mas é Desculpa. importante mesmo, né? Foi bom relevar. Assim, no Rio de Janeiro, ela não tem alta prevalência, mas a gente precisa pensar porque ela pode passar pela gente e a gente, de repente, não repara. Às vezes até faz diagnóstico, acha que é dermatite atópica, acha que é uma dermatite seborreica extensa. E esse é o quadro de psoríase que vocês veem, essa placa eritematosa aqui na região cervical, no conduto auditivo, essa escama branca, aderida, parece até cera de vela quando você tenta raspar, uma bem branca, ou então amarelada. Vocês veem que são bem espessas, né? Isso é o diagnóstico de O psoríase, limite que mais pode bem dar no couro definido cabeludo, também. você pode ter no cotovelo, no joelho, ela pode aparecer em vários outros locais. E ela E ultrapassa o couro cabeludo, né, lá? Ela ultrapassa a isso, linha da implantação do cabelo, né? Também. exatamente. Então, Tem pessoas que só têm no couro cabeludo, assim, na parte central, no ápice. Então, assim, psoríase, a gente tem que lembrar desse tipo de lesão. e a gente agora aqui vai tentar ser o mais rápido possível. Eu só queria lembrar que isso é uma dermatite atópica. O que eu quero falar daqui, gente? É muito bom usar corticoide tópico, espetáculo, né? A gente sabe que funciona muito bem. Mas o que eu quero dizer a vocês, que o tripé da dermatite atópica, ainda mais agora com a pandemia, as pessoas estão aumentando o nível de higiene, o nível de produtos químicos na casa, os voláteis, né, aqueles produtos higienizadores, e as crianças estão tendo muito prurido. E as crianças alérgicas ficam pior. Então, a primeira coisa, o tripé é a deficiência da camada lipídica da pele. Né? O indivíduo tem fator natural de hidratação alterado. Então, aumentar a hidratação. Então, às vezes, a gente pega crianças que a mãe quer que fique quietinha dentro de casa e deixa brincando lá no chuveiro, tomando banho e queimando a pele, piorando a dermatite. E aí agrava mais ainda com álcool gel, agrava com os produtos químicos, agrava com a água sanitária que está sendo usada mais frequentemente. Então, é um capítulo, dermatite atópica é um capítulo, mas o tripé básico é a hidratação. E aí vem aquela coisa, qual o melhor hidratante? Não existe o melhor hidratante. Existe aquele hidratante que a mãe vai conseguir usar, não vai arder e a criança vai melhorar. E evitar que agrida essa pele. Em casa, preso, com muito suor, muito calor, porque ninguém está ligando o ar-condicionado. Agora nós estamos voltando a entrar no inverno, está entrando um pouco mais de frio. O Que uso é de outro fator, né, Ana? Está mais muito seco o tempo, menos tempo. umidade. Tem um grupo que Exatamente. piora no inverno, né? Exatamente. A gente tem no verão muito banho por causa do suor e do calor, queima a pele, e a gente tem no inverno um ressecamento e também pior. Dermatite atópica eu acho que não é sazonal, dermatite atópica é o ano inteiro. Então aqui eu queria O que, por próprio favor, suor do calor, né? Piora. O próprio suor, o excesso de piora. suor. Então a hidratação, se vocês conseguirem entender, é igual escovar dente, eu falo isso com tudo quanto é minhas aulas. Você escova dente, você não discute. A criança, desde pequenininha, ela escova dente. É obrigada a escovar dente, faz parte do cortejo da higiene de qualquer pessoa. Isso é conceitual. Você escova dente, você tem que passar hidratante, você é atópico. Então, se pelo menos isso aí já conseguir entrar dentro da família, a hidratação, a cobertura dessa pele, você consegue tirar muita dermatite atópica de muita criança, né? E tem uma gravidade que chama-se escorade. Você calcula a gravidade. Dependendo da gravidade, você sabe se ela vai precisar tratamento tópico ou sistêmico. Então, escorades Pé, menores de 25, existe um aplicativo só disso, existe um aplicativo que você calcula espessamento, eritema, prurido, sono, etc. E você calcula isso e você sabe e norteia todo um cortejo de tratamento para dermatite atópica. Não vou me entrar aqui em detalhes, mas é só para lembrar, para não esquecerem de pedirem a essas mães para pararem de dar tanto banho de sabonete nessa época, porque ninguém está sujo,
está todo mundo dentro de casa, o máximo que tem que higienizar são as áreas de maior necessidade, a mão, o pé, genitália, e evitar de ficar brincando tanto na água e se queimando tanto. É mais isso só, né? Para não se alongar por causa da hora, né? Isso, porque cada hora já está passando aí. Isso. Bom, Exatamente. Lembra Alguém só quer falar? de não usar sabonete antisséptico, né? De rotina para Sim, esses pacientes. Esse exatamente. sabonete Lifebuoy, mais. Protex, isso aí é um Nada veneno. disso. É. Isso é um veneno, Além de sabe? ressecar, ainda mexe mais ainda com o microbioma e a gente já Isso, sabe que hoje em dia exatamente. isso piora. Passar Atrapalha. sempre o hidratante após o banho e evitar cremes à base de ureia e lactato de amônio em crianças com a pele como essa aqui, porque provavelmente vai arder, como a Ana falou. E muitas vezes eu tenho uma sede, não sei você, Ju e Eliane, por causa da evanescência do creme, essas crianças que são muito sensíveis ou muito sensibilizadas, às vezes eu passo o creme hidratante por cima, logo depois eu ponho um óleo mineral inerte, para deixar que não haja evaporação do creme. Com isso eu consigo muito não coçar, não arder, não incomodar. Eu faço muito isso. Isso ajuda bastante. Não é o óleo puro, é o hidratante, chupa na pele, hidrata, faz a ativação e depois eu jogo o óleo para ocluir. E aí eu noto que melhora muito a pruride, essa sensação de prurido e de ardor. Não sei se vocês têm esse hábito, mas eu faço isso muito. Ajuda bastante. O que eu faço, eu sempre peço para aplicar logo depois do banho. Levo o creme, já saiu do banho, já aplica imediatamente com a pele ainda um pouquinho úmida, é o que eu É o costumo ideal, fazer. mas o problema nosso no Rio de Janeiro é que 90% dos apartamentos ou das casas são apertamentos. Então ninguém aguenta ficar dentro do banheiro, aquele vapor, aquele calor, e quando sai do quarto, já está com a roupa, ou já saiu, ou a Já está criança sai seco. correndo. Assim, eu também sofro. É lógico, os 3 primeiros minutos é um espetáculo. A pele está úmida, ela vai absorver melhor a hidratação, mas aí depende de quem, aonde Tem que mora. adaptar para a realidade, né, de Entendeu? A cada nossa um. realidade. É isso que eu quero. Não é que eu sou contra, não, eu sou a favor, mas é quase Sim, impossível, sim, sim, sim. entendeu? Tem que adaptar para o que dá, assim como o creme também, né? É. Enfim, vai ter que adaptar Agora para a vamos. condição do paciente geral. Só a Luciana colocou um comentário. Tenho visto muito mais pacientes com palpite pela higiene excessiva. Tive 2 pacientes com descamação também plantares, inclusive com fissuras. Acham que as lesões dos pés podem ser pelos produtos para higienizar a casa? Pode fazer, Provavelmente né? sim, Dermatite de por contato por irritação. irritante, como pode Claro. fazer com Pode ser gel também, isso, pode além do ser dermatismo ressecamento. para um plantar juvenil, acho que podem ser algumas coisas. Eu acho que tem que Sim. Mas estar aí, atento fazendo mesmo. a barreira, aumentando a cobertura, fazendo uma barreira, você já diminui e muito o processo inflamatório. E muito, e muito, e muito. Sim. Vamos Então, lá? gente, Eu aqui tenho visto as crianças que não é Kawasaki, essa multissistêmica que está dando aí nas crianças. Eu tenho visto crianças pequenas com região palmo plantar, com edema, eritema, bastante importante. Eu não trouxe aqui porque não me foi autorizado mostrar a foto da criança. E era um Covid positivo, de famílias que estavam com Covid e as crianças estavam assim, sem manifestação nenhuma cardíaca, dedímero aumentado e Covid positivo. Então, pode ser por irritação, mas tem que pensar em Covid também. Infelizmente, está virando a doença da sífilis. 1000 faces. Pode dar tudo, doença dermatológica, pode dar tudo em tudo. Agora, só para a gente passar rápido, a né, Juju, por gente causa da trouxe hora. aqui isso. A gente reuniu aqui, porque não era o objetivo dar uma aula de dermatologia e Covid, mas a gente reuniu algumas fotos e colocamos a estatística do que mais tem sido visto. Claro que não é para a gente olhar para todos os pacientes e achar que tudo agora é Covid, né? Como a gente falou na situação da psoríase rosa, mas estar atento, principalmente com a questão do isolamento de possíveis casos. Então, a gente trouxe aqui, Isso né, o está que se mais a repetindo gente na tem visto. internet, né, Juliana? Claro, está todo mundo vendo, né? Está todo mundo vendo. Agora, eu Esse vou dar um artigo macro espanhol, Vamos lá. A gente não e está vendo eles isso branco também? avaliaram 375 casos. E aí dividiram dentro desses grupos. Quer falar, Ana? Pode falar. Não, é porque isso foi um trabalho da Espanha que fizeram. Por exemplo, edição maculopapular, sarampo, quem não está vacinado, nós estamos com epidemia de sarampo. Parvovírus, nós estamos vendo um monte de gente com parvovírus. Eu já peguei muita criança com Epstein-Barr. Ah, mas está em quarentena. Mas eu já peguei, já examinei agora, nesse período de março até agora, alguns casos desse. Então, a gente tem que diagnosticar, sim, as outras viroses,
mas não pode esquecer, hoje, o diagnóstico do PCR tem que fazer mandatório, e como os testes hoje estão muito falhos, tem muitos exames falsos negativos, a gente não pode deixar de pedir todo o cortejo, entendeu? Então, além da mucosa, o swab naso-oral, tem que usar também a sorologia. Urticária. Eu tive um caso de uma mãe positiva, o pai positivo, um recém-nascido, e a criança com quadro de urticária. Ok, urticária por causa de quê? A vacina da hepatite que ela fez da maternidade, mas a mãe é positiva para a Covid, o pai é positivo para a Covid. Então, a gente tem que pensar nisso. Já as outras patologias já são patologias já específicas, e a gente não está tanto vendo. Por exemplo, essa erupção vesicular, o ano passado, nós tivemos muitos casos de Coxsackie, né? Tivemos uma epidemia de Coxsackie aqui no Rio de Janeiro, né? As pessoas do Rio de Janeiro e eu acho que alguns lugares do Brasil também. Fico aqui a minha pergunta: são lesões similares à tal da varicela, símile, né? Light. Será que nós vimos isso e a gente já tinha Covid ou não tinha? Então, é só para lembrar de não esquecer das viroses, não esquecer de pedir exames das viroses, todo aquele cortejo, mas pensar também nas doenças da Covid, né? Essas lesões da pseudo. Quer dizer, olha as incidências, são altas, né, Juliana? São altas, os livedos, as necroses. Acho que tem que levar em consideração, por exemplo, a erupção macropapular, todas as viroses, né? Vocês pediatras sabem muito bem disso, podem desencadear rachas em geral, então, né, como a gente está falando, nem tudo mas claro que no momento que a gente está vivendo essa situação, a gente tem que pensar. E Urticária lembrar também, que esses milhares de pacientes casos. utilizaram muitos remédios, né? Então, Isso é podem outra ser coisa. fármaco Esses também. pacientes, os Também, próprios também. medicamentos utilizados para tratar a Covid, hidroxicloroquina, azitromicina, podem desencadear farmacodermia. Inclusive, alguns trabalhos, eles até questionam isso. Esse paciente teve lesão, foi confirmado, mas fez uso de medicamento. Então, eu acho que está tendo muita publicação, é importante para esse momento agora, tudo que se vê está sendo publicado, mas, né, lembrando que nem tudo que a gente vai mostrar aqui, tem várias fotos, nem todos os casos eram confirmados, eram suspeitos, contactantes, mas nem todos os casos eram confirmados. Agora, o pseudo Sjögren realmente não era uma coisa que se via com frequência, assim como o rash, e que agora está aparecendo mais, mas lembrar que nem todos foram confirmados. Uma colega de Campos, a Laurinha, se ela estiver me vendo, me mandou um caso que a família, 9 pessoas numa casa, tiveram síndrome gripal ao mesmo tempo. E o neném teve necrose de extremidades. Recém-nascido morreu de sepse. É claro que são casos suspeitos. Então, a gente tem que ver que em recém-nascido também a gente pode encontrar, né? Essa positividade de doenças. A gente não pode excluir. Claro, doenças bacterianas, infecções, mas a gente não pode excluir, né? Desculpa, Juju, pode continuar. E lembrar que as lesões podem. Ui, peraí. Desculpa, pode falar. Lembrar que essas lesões podem. Não está passando. Aqui. Né? As lesões podem aparecer antes de outros sintomas, podem aparecer depois e podem aparecer simultaneamente aos outros sintomas da Covid-19. E aí aqui as lesões acrais, muitas fotos aqui vocês já devem ter visto, né? Porque a gente vai utilizando as mesmas fotos que tem de publicação na literatura. Então essas lesões acrais que também estão sendo ditas aí como bastante características. O Você médico que está no posto, na saúde da família, lembrar que não é só o uso do detergente, do desinfetante, da irritação, pensar na doença, lembrar da doença, trabalhar em cima da doença. São lesões estranhas, sufusões hemorrágicas muitas vezes que não saem. Lembrar que está existindo isso, né? São aqueles fenômenos tromboembólicos que está se vendo na evolução da doença. Mas esse neném aí, entendeu? O recém-nascido que eu peguei, ele era exatamente isso aí. Ele era essa lesão, uma criança de 9 dias de vida com uma lesão dessa. Você fica pensando que doença que é isso, urticária em recém-nascido? Eu já tive caso de urticária em recém-nascido por causa de vacina por hepatite, substâncias nefrinogênicas da vacina. Mas não quer dizer que seja sempre. Agora, com a pandemia, eu vou começar a pensar. A gente vai ter que pedir exames. As erupções macropapulares e morbiliformes também podem acontecer. As vesículas também, né? Até casos herpes zoster simile também foram falados, lesões tipo varicela.
também faladas. Essas hemorragias, As né? vesículas, lesões hemorrágicas, tipo o hemangioma Rubi, também foi dito. Aqui já lesões mais purpúricas. Aqui está até bem discreto nessa criança. Essa dádiga Lesões desse purpúricas, adulto, aqui um quadro mais que morreu de exuberante. septo, Juliana, ele estava exatamente assim. Até a colega Laura, se Laura de Campos estiver me vendo, não vou dizer o sobrenome, mas era essa lesão. Eu e ela ficamos logo, isso foi em março, a gente ficou surpreso. A criança fez esse tipo de lesão, recém-nascido. E veio a falecer por óbito. E por quê? Né? Quer dizer, um depósito aí de trombose, né? Essas lesões. Aqui também essas lesões flexurais também foram descritas. Aqui outras lesões, como a Ana falou, como se fosse lesão mais hemorrágica, mais purpúrica. O Livet das lesões necróticas, que são menos frequentes, mas também têm sido descritos. Ficar atento a quadro de Livet do unilateral também, que foi E aqui descrito. a heparinização é importante. A heparinização é importante, então levar Mas para o aí centro. esses pacientes estão internados, né? Esses são pacientes Já já... são pacientes, em geral, que já estão mais graves. Tem casos de ambulatório que aparece assim, só com essa lesão. Sem febre, sem fenômeno gripal, sem nada. Mas é bom acompanhar, observar, deixar, porque pode evoluir, porque a doença tem essa parte tromboembólica que a gente tem que estar atento, né? Pode ser ativada, você pode ter uma complicação. Não pode ficar em ambulatório, não. Lesões de mucosas também foram descritas. E dizer que, nesse momento, em relação ao Covid, a gente tem mais perguntas do que respostas, né, para trazer para vocês. Então, é para estudar junto, descobrindo e aprendendo dessa doença ainda. Queria agradecer aí a colaboração de vocês. A gente atrasou bastante a nossa previsão de tempo, mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem enviar, que a gente está disponível para responder. Alguém tem pergunta? Do mundo Pode silencioso. mandar por escrito para a gente. Eritema periorbitário, né? A Luciana está falando aqui. Lu, obrigada, você está ajudando a ver essa gente aqui. A Lu está se manifestando bastante, obrigada. Ela é uma parceira também, uma querida. Obrigada, Luciana. Eu acho que, assim, várias lesões a gente vai ter dificuldade. Eu acho que registrar é muito importante, porque com o passar do tempo a gente vai descobrir se está associado, se é consequência, o que é. Né? Eu acho que é um aprendizado que nem foi chikungunya, que dava bolha em recém-nascido, em crianças muito pequenas, que foi uma surpresa, porque em adulto não tinha essa evolução. É um aprendizado, nós estamos frente a uma doença nova, acho que os registros têm que ser feitos. Quando eu falo que tem que pensar rancenicamente, acho que temos que pensar covidicamente. Mas não primeiro caso, esquecer os outros diagnósticos, né? Sim. Esse é o problema. Falar isso agora. Um dos primeiros relatos que foram feitos de lesões de pele, o paciente inicialmente era de uma área endêmica de dengue, foi diagnosticado como dengue, depois desenvolveu o rash e viram que ele tinha sintoma respiratório e pensou para Covid. Então, inicialmente, as pessoas vão pensar no que está acontecendo naquele momento, mas lembrar dos outros diagnósticos também. Ó, a Luciana colocou, aula sensacional, adorei a discussão, muito rica, a experiência das experts, como nesse encontro não temos todos os dias. Obrigada, Luciana, a gente também agradece. Muito, ela ficou até o final, hein? Ficou até o final. Ela acertou os diagnósticos. Tá de parabéns, está sabendo muito a dermato, muito bem. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Sabe, Lu, quando não faz pergunta, foi muito difícil, foi muito ruim. Eu acho que. As pessoas foram fazendo perguntas ao longo das apresentações. Acho que foi bastante elucidativo. Ó, tem alguém falando aqui alguma coisa. Anúbia, obrigada, Anúbia, beijo. Bom, assim, vocês foram extremamente generosas, escolheram muito bem, né? Acho que as patologias e tanto o pediatra é o dia a dia, né? O que a gente se depara ali, né? Tanto nas crianças menores, foram até os adolescentes, a importância de lembrar da hanseníase dos dias de hoje, ainda endêmica, como vocês muito bem lembraram. Covid é um aprendizado para a gente, né? Muitas lesões, a gente acha que é inundado ali nos WhatsApps, nas fotos, cada vez aparecem mais coisas, algumas coisas são
fake, outras coisas são realmente embasadas na literatura científica, como vocês trouxeram aqui para a gente. Então, acho que todo mundo aprendeu bastante. E, Kátia, queremos agradecer a oportunidade de a gente estar aqui presente, né? E pronta para outra, para quando você precisar, nós estaremos aqui para isso, para ajudar dentro do possível, né? É verdade. Agradecer a todos o convite da sociedade, aí da Juliane, que está nos organizando. Pena que as nossas outras amigas não estiveram aqui, mas vão ter outros momentos, fazer um rodízio aqui entre nós. E agradecer ao público que ficou aqui conosco até agora. Não, mas aí a gente modifica, vem outro grupo, porque assim a gente faz um mix. Colocaram aqui, queremos mais. Eu agradeço a todos que estão assistindo a gente, principalmente, porque se vocês não tivessem assistindo, não tinha motivo para a gente estar aqui. Agradeço a Ana, a Eliane, a Kátia, por ter, né, prontamente nos liberado esse espaço para fazer essa discussão. E ao Rômulo, como eu falei, que foi muito paciente com a gente. Muito obrigada aí a todos vocês. Obrigada, Rômulo. Obrigada mesmo. Meninos, manda para a Soped quais são os temas que vocês gostariam que a gente abordasse. É verdade. Boa ideia, uma boa ideia. Isso. Não é? É muito prática, né? A gente tem muito mais experiência do que aula didática. Ninguém quer ficar mostrando coisa didática aqui. A gente quer mostrar o que a gente pode ajudar, né? Dentro do possível, né? Não, esse formato de discussão foi excelente. Eu acho que a gente pode fazer uma lesões dermatológicas 2, uma nova discussão. E eu quero agradecer novamente a SBP, quero agradecer a todos que entraram aqui na nossa aula. Acompanhem a Soped, as redes sociais da Soped, porque a gente vai ter muita coisa boa vindo por aí. O nosso Instagram também está sempre mostrando nossos eventos. Então, são todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer novamente e quero passar para a Juliane para falar as palavras finais aí, antes de desejar um bom final de semana para todos, saúde, protejam-se e vamos continuar estudando e vamos juntos aí, que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Boa noite. Então, mais uma vez, obrigada, Kátia, SBP, Ana e Eliane, a todos que assistiram. A sugestão da Ana foi ótima de vocês mandarem outras opções, porque às vezes, né, a gente acaba deixando brechas, que é um tema extenso, não tem como abordar tudo, mas a gente está aberta aí para as sugestões de vocês. E vamos para o próximo, discutindo dermatologia pediátrica, parte 2, que a gente quer mesmo discussão. No bom sentido. Boa noite para todos. Boa noite. Beijo para todo mundo. Tchau, querido. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Tchau. Foi ótimo, obrigada.